Olá, meus amigos. Hoje estamos começando mais um programa Dicas de Leitura e hoje venho trazer o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito por Lima Barreto. Esse livro ele está disponível na internet, tá? A descrição, o texto integral. O link do texto integral está na descrição deste vídeo, tá? Então, só você clicar e você poderá ter acesso a ele, tá bom? Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje no nosso programa. Vou fazer um pouco assim mais lúdico, né? Como se fosse uma aula mais lúdica. Porque a ideia do nosso Dicas de Leitura não é fazer uma análise profunda da obra em si, seja de um livro, seja de um álbum de música, enfim. A ideia é apresentar a obra, algum ponto interessante e fazer com que você se sinta convidado a ouvir aquele disco ou a ler aquele livro, a ter acesso àquela determinada obra. Então não é o meu objetivo fazer uma análise profunda daquilo que eu venho apresentar, tá bom? Então por isso eu trouxe para vocês, tá, um pote, tá, um baú, melhor dizendo, e nesse baú, vários potes, tá? E nesses potes nós temos algumas ideias sobre essa obra do Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma obra representante da fase pré-modernista da literatura brasileira, que na verdade não foi um estilo de época, foi uma época de transição para o modernismo, que na verdade surgiu com a Semana de Arte Moderna de 1922. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quem é o autor Lima Barreto? Quem foi? Então eu vou pegar o pote amarelo, e já tirei o papel do pote amarelo, e eu pergunto, Tava assim, gente, vou explicar para vocês, para vocês entenderem como é que é a dinâmica. O papel estava aqui dentro, A ideia é pegar o pote e tirar o papel dentro do pote, ok? Então a ideia é, vamos ver quem foi Lima Barreto. Ele foi um importante escritor da chamada fase pré-modernista, fase essa que precedeu a Semana de Arte Moderna de 1922. Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de maio de 1881. 13 de maio, foi o dia da abolição da escravatura, da assinatura da Lei Áurea. Mas ele nasceu em 1881. E faleceu também no Rio no dia 1º de novembro de 1922. O Lima Barreto representou a fase de transição, como disse a literatura, em que as influências europeias vão se desgastando da renovação de uma nova linguagem e ideologia. Lima procurou, já na época, escrever com simplicidade, ignorando às vezes certas normas gramaticais, o que provocou ira nos meios acadêmicos e conservadores, quer dizer, já trazendo já alguma predisposição para quebra de paradigmas, o que veio a surtir mais efeito com a Semana de Arte Moderna de 22 em São Paulo. Agora eu vou pegar o pote azul e vou tirar daqui mais uma informação sobre a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. O que nós temos aqui mais sobre essa obra? Então vamos ver, vamos estudar um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho, analisar um pouquinho sobre as características dessa obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. A obra Triste Fim de Policarpo Quaresma retrata a vida política no Brasil após a proclamação da República. A obra foi publicada em 1915, depois de ter sido publicada em folhetins.
A saga de Policarpo Quaresma traça um painel social e humano dos subúrbios cariocas na virada do século XIX para o século XX. Né? Então já vimos quem foi o autor, já vimos algumas características da obra em questão. Agora nós vamos apresentar algumas características de todos os personagens. Não, eu escolhi o próprio Policarpo Quaresma, né? Então peguei o pote verde e tirei o papel já antecipadamente do pote verde. Então, quais são as características de Policarpo Quaresma, né? A obra narra, na verdade, as frustrações de um funcionário público chamado Policarpo Quaresma, um homem metódico e nacionalista fanático, né? Ele é um sonhador ingênuo, né? E de tanto ser sonhador, Quaresma dedicou toda a sua vida para estudar as riquezas culturais do Brasil. Tanto que, ao final, isso vai desencadear em outras questões. Basta você ler a obra em voga, tá? Eu não vou dar aqui o spoiler para vocês, tá bom? Mas eu separei um trecho para vocês, né? Um trecho que eu acho super interessante na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é o requerimento de Quaresma no que se refere à mudança do português para o tupi-guarani. Vamos ouvir um trechinho da adaptação da Abril Cultural, depois eu vou ler o requerimento original aqui da obra. Vamos ouvir. Algumas semanas antes do pedido oficial de casamento de Ismênia, Policarpo Quaresma enviara à Câmara um requerimento que provocou risos de todos os presentes e passou a ser motivo de piadas em jornais e na cidade do Rio de Janeiro. Era assim a petição. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, usando o direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o tupi-guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Riam de Quaresma no trabalho, na rua, nas revistas, e ele foi ficando cada vez mais incomodado, ainda mais por achar que seus colegas acreditavam que ele nem ao menos soubesse o tupi. Então vamos ler. Aqui no meu livro está na página 52 dessa edição, tá? Na página 52. Então diz, deixa o baúzinho aqui, diz o seguinte: Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua. Aqui o próprio Nicolau Barreto faz uma crítica àqueles conservadores, os gramáticos, né, que dizem o que pode e o que não pode em relação à língua portuguesa. Continuando. Sabendo, além que, dentro do nosso país, os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, olha aí, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma. Usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir, Policarpo Quaresma, que o Congresso Nacional decrete o tupi-guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. O suplicante, deixando de parte os argumentos históricos que militam em favor de sua ideia, pede vênia para lembrar que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo, é a criação mais viva e original, e, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e consequência a sua emancipação idiomática. Demais, senhores congressistas, o tupi-guarani, língua originalíssima, aglutinante. Quando fala aqui aglutinante, fala que a maioria das palavras são formadas
por vários morfemas. Aí são línguas aglutinantes, né? No caso aqui, né? No caso do Tupi-Guarani. Então, língua originalíssima, aglutinante, é verdade, mas aqui o polissintetismo, aqui é o alto número de morfemas em um léxico de uma língua, né? Dá múltiplas feições de riqueza, daí o polissintetismo. É a única capaz, no caso tupi, de traduzir as nossas belezas, quer dizer, é o ufanismo exacerbado, exagerado, né? De pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais, por ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem, portanto, possuidores da organização fisiológica e psicológica para que tendemos, evitando-se dessa forma as estéreis controvérsias gramaticais oriundas de uma difícil adaptação de uma língua de outra região à nossa organização cerebral e ao nosso aparelho vocal. Olha a apelação para a biologia, né? Quer dizer, isso faz uma referência até à questão do cientificismo, que era muito forte ao final do século XIX, né? E o início do século XX. Controvérsias que tanto impedem o progresso da nossa cultura literária, científica e filosófica. Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida e cônscio de que a Câmara e o Senado pesarão o seu alcance e utilidade, pede e espera deferimento. Então, esse é o requerimento que tem uma séria consequência. Não vou contar que séria consequência é essa, porque o interesse é que você realmente leia a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. E vamos então concluir o nosso estudo de hoje, a nossa apresentação. Quando vocês lerem a obra como um todo, vocês vão perceber que, na verdade, o enredo sobre Policarpo Quaresma, o enredo de Policarpo Quaresma, começa com um nacionalismo romântico, sonhador, né? Como vocês podem ter percebido com esse requerimento da mudança do português para o Tupi-Guarani, e vai terminar com um nacionalismo crítico, que é uma tendência pré-modernista. A figura de Quaresma satiriza o xenofobismo, isto é, a aversão ao que é estrangeiro, que na verdade ele está criticando aquela ideia de que o Brasil deveria se civilizar aos moldes europeus. Então ele vai exagerar nessa adoção, nessa adoração, melhor dizendo, da cultura nacional, para mostrar o seguinte: olha, tem que ter um equilíbrio, tá? Eu não posso ter só a cultura estrangeira da nossa cultura. É por isso que vem, na Semana de Arte Moderna, a questão do antropocentrismo, em que eu vou deglutir a cultura do outro para formar a minha própria cultura. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo, tá ok? Quero agradecer a sua atenção, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê o seu like, tá? E você ativando o sininho, você recebe as notificações no seu celular, no seu tablet, no seu computador, das novidades do nosso canal, tá? Muito obrigado, um grande abraço e uma boa leitura de Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Até lá!